Oiê, preciosas e preciosos, tão, tão, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Tá tudo bem por aí? Como vocês recomeçaram a semana? Sim, vamos parar de nos enganar, né? A semana começa no domingo. Começamos bem, né? Na segunda nós recomeçamos, retomamos as atividades habituais. Como é que foi? Vocês tentaram fazer o dia de vocês ser melhor? Parar de ficar focando no lado ruim de tudo? Parar de focar não quer dizer ignorar, né? Não tem como ignorar tudo o que acontece à nossa volta. Mas nós escolhemos se a gente vai manter o foco ali ou não. O tempo todo a mente está recebendo informações do mundo externo, né? Algo que atrapalha muito nós percebermos, escutarmos o mundo interno. É incrível isso. É por isso que a prática de meditação é muito boa. Os momentos de isolamento, ficar na natureza, comungando, contemplando. É nesses momentos que a gente consegue ouvir dentro e silenciar fora. E conforme nós vamos fazendo isso, vai se tornando um hábito, vai se tornando simples nos ouvir, né? Hoje estamos no 9º passo da jornada de autoconhecimento, a fase adulta. Eu vou ser sincera para vocês, tá? Eu não queria fazer o 9º passo, não. E eu procrastinei bastante. Porque afinal de contas nós vamos falar dos adultos, né? Há boatos que um adulto é uma pessoa que atingiu a maturidade física e psicológica, geralmente considerada a partir dos 18 anos, quer dizer, há boatos que a partir dos 18 anos já se é adulto. Na prática, nós sabemos que não é assim que funciona, né? A partir dos 18 anos, nós entramos na mocidade. Quanto tempo a mocidade vai durar? Depende de cada um, varia. Não tem um tempo pré-estabelecido como as fases anteriores da vida. Incrível isso, né? Isso diz muito sobre os adultos, hein? Guarda essa parte. A mocidade, ela dura a quantidade de tempo que o indivíduo quer. Tipo, se ele quiser nunca mais sair da mocidade, ele pode não sair. Nunca se tornar adulto, né?
Deve ser por isso que muitas vezes nós ouvimos ou dizemos para nós mesmos: tá na hora de crescer, né? Tá na hora de ficar adulto. Vamos ver a etimologia da palavra adulto? Que esse velho deitado, esse velho ditado faz muito sentido, né? Tá na hora de crescer. A palavra adulto vem do latim adultus e tem origem do verbo adolescere, que significa crescer. O alescere da palavra adolescere significa ser nutrido, crescer. Quer dizer, né? Adolescere remete muito à adolescência, né? Adolescência é crescer. Se adultos ainda estão em fase de crescimento, né? O ditado faz muito sentido. Porque em dado momento, depois que nós vivemos a nossa mocidade adoidado, na impulsividade, satisfazendo os instintos, agindo através de impulsos, satisfazendo mesmo o animal e todos os seus apelos, principalmente o cio. Depois de fazer de tudo um pouco, como se a vida fosse uma festa, como se ser jovem é algo que dura para sempre. Vide as fraternidades de faculdades, né? Não quer dizer que porque a pessoa resolveu ir para a faculdade na mocidade, ela resolveu trabalhar, que ela não aproveitou a vida doidada, não. Ela soube conciliar muito bem as coisas, né? Pelo menos a maioria das pessoas. Mas chega um determinado momento e para cada um vai ser um momento, uma idade, que a pessoa ela sente que está na hora dela sossegar. A partir daqui, o que eu vou falar é algo que eu ouvi muitas e muitas vezes de pessoas que estavam na mocidade, já tempo demais, e resolveram se tornar adultas. Pronto. Elas dizem, eu acho que está na hora de sossegar, eu acho que eu vou viver uma vida mais tranquila. Aí de repente a pessoa fica mais caseira, não fica tão sociável quanto era, começa a selecionar, limitar as interações, né?
quer mais família, de repente resolve que vai ter um relacionamento romântico a sério, quem sabe casar. Tá na hora de ter filhos. Eu acho que eu quero ter filhos. E é estranho que a partir deste momento a pessoa vai mudando drasticamente, mas lentamente o modo de vida dela, deixando boa parte de tudo que praticava na mocidade. E nessa suposta tranquilidade, eu acho que a maioria de nós não fala, mas começa a sentir que o corpo, ele tá cansado. Ele não aguenta mais o pique da mocidade. Não consegue mais virar à noite em baladas. Ser adulto parece uma preparação para a fase mais eu acho que frágil da nossa vida, a velhice. Como vai ser a nossa velhice vai dizer muito de como vivemos a vida e de como foram as nossas relações, né? Principalmente familiares. É complicado falar da vida adulta. Ainda mais eu, né? Desculpa de novo. Eu não tenho síndrome de Peter Pan, né? Eu acredito piamente que a juventude é um estado de espírito. Juventude, não a mocidade. Aquela energia que não é que vê a vida como uma festa, mas que ainda se encanta, se surpreende por muitas coisas, pela própria manifestação da vida em si, né? Por exemplo, meu filho tem umas amigas assim, da mesma idade que ele, que elas já estão cansadas. E tipo assim, elas têm o quê? Entre 22, 25 anos. Elas vão ali no esforço e muitas vezes por necessidade, mas é bem estranho. Os jovens já estão cansados. Acho que é porque tudo o que eles aproveitam, principalmente hoje em dia, né? Essa geração deve ser mais autodestrutivo.
Na fase adulta, começam a aparecer as consequências de muita coisa que a gente fez na mocidade. Aquela vida desvairada, sem juízo nenhum, totalmente desatrelada, de festa, de bebida, experimentando drogas, de relacionamentos casuais. Tudo isso vai ficando para trás. Mas na fase adulta começa a aparecer de alguma forma os efeitos de escolhas feitas na mocidade, escolhas autodestrutivas que eram nocivas, principalmente para a saúde. Ser adulto não é um decreto que determina que a gente precisa começar a entrar em contagem regressiva, né? Eu fiquei adulta, eu não sei se fiquei adulta, né? Normalmente a pessoa, ela se torna adulta, ou ela se sente adulta, ela acredita que quando ela mora junto com o namorado ou a namorada, arruma um emprego, vai morar sozinho. E não, né? Ser adulto, na verdade, tem muito a ver com maturidade. Só que a dificuldade que eu estou tendo de falar de adulto é porque a minha geração é um tipo de adulto que é resultado de uma época onde havia um tipo de criação meio que padrão. É como se todas as famílias tivessem o mesmo modo de criar seus filhos. Isso mudou. O resultado é adultos totalmente diferentes. É como garotas de 15 anos engravidando e se tornando mãe e achando que já são mulheres. Por quê? Porque elas tiveram um filho. Parir não faz uma mulher, certo? Ser mãe tão precocemente não faz uma menina adulta. Principalmente porque não há maturidade numa menina de 15 anos. Há pessoas com mais de 30 anos que ainda não alcançaram a maturidade. Se comportam como se fossem tipo moleques. Talvez não saíram da mocidade ou da adolescência. Ou estejam na mocidade tentando resgatar a adolescência perdida. É impossível eu não começar a comparar. Eu não
tenho como falar de adultos. Veja bem, no meu diário, as memórias são ouvir que a gente devia respeitar os mais velhos, que os adultos eram pessoas confiáveis, que a gente podia pedir ajuda quando precisasse, e os idosos eram as pessoas sábias que tinham o conhecimento de uma vida toda. Aí você procura isso na sua atualidade, no aqui, no agora. E o que mudou, né? Os adultos não são mais pessoas confiáveis que nem me ensinaram. Os idosos não são mais sábios. Ou eles estão entregues ao alcoolismo, ou aquele estado de humor sério, fechado, de pouca conversa, ou estão doentes. E há uma parcela que aprendeu a cuidar da saúde, e não é uma parcela grande não, né? Que descobriu que ser maduro não é ser incapacitado, que enquanto se está vivo, se tem ainda muito para viver. Então, são pessoas que cuidam da saúde, do bem-estar, que procuram se conectar a tudo o que melhore a qualidade de vida, saúde, intelecto. A maturidade tem muito de consciência, né? Sabe o que eu tô pensando? Desculpa. Eu ia dizer assim, quando eu ficar adulta, eu volto e a gente fala sobre isso. Eu vi ao longo dos anos pessoas chegando naquele momento, né, que seria o fim da mocidade delas e resolvendo sossegar, resolvendo encontrar um parceiro, uma parceira para casar, ter filhos e formar uma família. Antigamente, casamento era a realização de vida, né? E aí nisso, as pessoas, elas entravam num ciclo, porque quando você vai constituir uma família, você tem que ter novos hábitos, um novo modo de vida, uma nova postura.
Eu tô tentando alcançar se é quando o indivíduo resolve entrar na fase adulta que ele começa a vestir as máscaras sociais. É como, por exemplo, quando a gente é mãe, a gente não fica só de discurso de bronca. A gente tem que dar o exemplo. A gente tem que mostrar na prática que aquilo que a gente fala para o nosso filho é a nossa convicção, é fato, né? O nosso modo de vida é voltado para a criação dos filhos. Quer dizer, comigo, com a galera que é da mesma faixa de idade, a minha geração tinha essa preocupação. Depois de nós, eu não sei. Pelo que eu vejo hoje, de crianças, adolescentes e jovens, eu não sei. É óbvio que nós temos que dar exemplo, né? Quando a gente constitui família. Mas dar o exemplo não significa se podar. A fase adulta, ela ganha tantas vertentes para refletirmos muito do comportamento e de quantos e quantos adultos estão doentes emocionalmente e psicologicamente. De repente eu estou confrontando, né? Por gerações diferentes, épocas diferentes, porque até a minha adolescência, quando um adulto não era confiável e não era muito raro, não era muito comum um adulto confiável se mostrar, né? Não era, as coisas não eram escancaradas como hoje. Nós conseguíamos ver muito bem quando os adultos eram pessoas distintas, confiáveis, e quando não era, o que não era comum, era fácil detectar. Hoje em dia, você não sabe mais nada. Então, assim, dar o exemplo não é se podar. E aí, de repente, quantos adultos estão num relacionamento sério e constituíram com este relacionamento uma família e atribuem
ao parceiro ou parceira a causa, o motivo para terem se podado, se limitado. Quando parece que não é bem isso, né? Não é especificamente isso. Isso pode sim abrir um espaço para que, se o outro for de alguma forma manipulador, abusado, vai manter essa limitação, essas podas, porque relações são isso. Nós nos correspondemos com as pessoas de acordo com o que elas são, como uma tentativa de estar falando a mesma linguagem. Então, um exemplo, se você é uma pessoa submissa, eu vou conversar com você como uma pessoa dominante, para que de repente você me entenda, ou será que eu preciso ser submissa também, para que possamos ter uma... Entende o que eu estou falando? Só que o animal, ele criou os opostos. Então, quando existe um passivo, existe um ativo. Quando existe um submisso, existe um dominador. Quando existe alguém acuado, existe um manipulador. A comunicação, não só verbal, tá? A comunicação que eu falo é a relação no geral. Seja através das expressões faciais, corporais, na rotina do cotidiano, em todos os assuntos que ambos precisam decidir, entrar num consenso, tudo isso é relação. As pessoas, elas não vão não vão se dando conta do que elas vão se tornando. E não é que elas continuam se transformando como foi até ali, no momento em que começa a fase adulta. Para ali. Na fase adulta, o indivíduo, ele para de continuar a crescer. Um adulto é alguém crescido ou que está a crescer. A gente viu da infância, né, desde o nosso nascimento até a mocidade, quantas mudanças ocorreram dentro e fora de nós. E também na sociedade ao nosso redor. E como nós fomos nos adaptando e interagindo ao meio, né?
De alguma forma, isso para quando se torna adulto, entre aspas. Porque hoje há realmente maturidade nos adultos? Até uma determinada geração havia mudanças que seguiam um fluxo natural que é a da causa e efeito. Haviam pessoas que traziam para fora o seu universo pessoal, o seu mundo interno, e causavam grandes mudanças na sociedade humana. Em algum momento isso se inverteu. As pessoas passaram a trazer o mundo externo para dentro e elas passaram a ficar doentes. Neste momento, parou de existir adultos, pessoas realmente maduras. Claro, eu não estou generalizando, né, gente? Nada é generalizável. Estou falando de uma maioria. É por isso que é tão comum eu dizer que nós somos crianças crescidas. Nós somos crianças crescidas. Porque para ser adulto tem que ter maturidade. E a maturidade não é um título de nobreza, não é um registro no diploma, não é uma autoafirmação. A maturidade, ela se manifesta no comportamento do indivíduo e em tudo que ele realiza. Quer dizer, somos crianças crescidas e órfãs. Principalmente porque chegamos na fase adulta trazendo traumas, histórias inacabadas, dores, dilemas lá da infância, da puberdade, da adolescência, da mocidade até os dias de hoje. Tudo reprimido aqui, nada resolvido, tudo evoluindo aqui dentro. A fase adulta entra numa complexidade não dá para falar só de um indivíduo, de um pequeno grupo. Isso envolve tanto. Agora eu estou entendendo porque de um ano para cá eu vi tantos adolescentes entrando na mocidade,
saindo da adolescência, tirando a própria vida. A frequência, se você fizer uma busca no Google, você vai ficar chocado com a frequência que isso ocorre. Há, inclusive, crianças fazendo isso. Sabe por quê? Enquanto os adultos se comportam como se fossem órfãos, eles vão deixando crianças e adolescentes órfãos. O adulto é o resultado de tudo que sofreu ao longo da vida, hoje. Porque dificilmente eu consigo ouvir de uma pessoa ela apreciar a própria história de vida. Ela olha para o passado dela com amargura, com rancor, com ressentimento, com traumas, como se tudo que ela viveu até aqui não tivesse nada de bom, não tivesse nenhum progresso, não tivesse nada proveitoso, nada, só coisa ruim, só sofrimento, porque tudo que as pessoas falam é isso. Nós vamos falar muito ainda sobre o 9º passo. Eu preciso organizar aqui. Existe algo que eu observo e já tem uns anos e é muito preocupante. Acredito eu que muitos médicos, inclusive geriatras, vão concordar com isso. Uma coisa, um estado que os idosos não deveriam de modo algum entrar é o depressivo, de tristeza, de solidão. Um idoso ou uma pessoa que está começando a envelhecer ali a partir dos 55, 60 anos, se ela começa a desenvolver depressão, ela vai começar a desenvolver doenças. Por quê? Porque o corpo, ele tem prazo de validade. Ele não tem mais o mesmo vigor que na juventude. Então, ele precisa ser cuidado. Só que esse cuidado, ele não deve ser apenas por fora. Ele também tem que ser dentro, porque tudo é de dentro para fora. Então, se o organismo ele começa a perder hormônios, vitaminas essenciais, principalmente para a mente. Se uma pessoa que está envelhecendo, ela fica depressiva, ela sente solidão, ela fica nostálgica com frequência, isso propicia que o corpo dela desenvolva doenças. Não abate só a alma, o espírito, o corpo também, né? A fase adulta, a maturidade deveria ser um momento em que, sim, estamos deixando a nossa eternidade, o nosso legado, filhos, a nossa continuidade, mas também deveríamos estar nos preparando para o quê? Para envelhecer, e envelhecer com qualidade de vida, com saúde.
Só que na fase adulta, a maioria das pessoas, elas estão, não é com um vazio existencial, é um espaço lotado de questões que foram surgindo ao longo da vida e nunca foram resolvidas, nunca foram curadas e sempre foram reprimidas, reprimidas. E isso vai começar na fase adulta a dar vazão. Pressão alta, diabetes, colesterol alto, excesso de peso, perda de peso, problemas circulatórios. Se investigar muito a relação dos sintomas que o indivíduo passa a ter com o modo que ele viveu e está vivendo hoje, se entende muita coisa. Mas eu vou até pesquisar depois. É um padrão? Todas as pessoas que passam dos 50 anos, elas obrigatoriamente irão desenvolver diabetes, pressão alta? Tem alguma coisa meio estranha nisso, né? Não, eu não sei ser adulta. Não sou adulta. Não me considero madura, sabe por quê? Eu me considero envelhecendo. Madura não. Por quê? Porque eu tenho tanta coisa para aprender ainda, como eu posso ser madura? Meu corpo está envelhecendo. Mas aqui não tem nada a ver com a minha idade cronológica. Não é porque eu tive família, eu criei filhos, logo terei netos, é que eu sou madura. Não, não significa que eu sou adulta. Não é? Se eu fosse, eu saberia falar sobre o nono passo. Eu saberia falar sobre adultos, né? Porque até aqui eu falei tudo de conhecimento de causa também, não apenas conhecimento literário. Eu tô vendo tanta coisa ao mesmo tempo, tipo uma coisa que desencadeia a outra, que explica várias outras. E isso tá criando uma proporção assim que tá. Tanta coisa tá ficando clara agora para mim, a nível de sociedade, a nível de família. As pessoas adultas, não necessariamente maduras, as adultas, aquelas que resolveram deixar a mocidade
e sossegar e viver com mais seriedade. Estas pessoas principalmente são aquelas que precisam urgentemente de cura interior. Cura interior, principalmente para que haja saúde mental e saúde física. É urgente porque as próximas gerações já nasceram. Elas precisam de adultos que possam orientá-las, guiá-las e com amor. É estranho, na minha época eu via essas coisas. As pessoas mais velhas, quando elas tinham a oportunidade de conversar com os mais jovens, elas sempre tinham um conselho bom para dar. Eu adorava isso. E sim, prestávamos atenção, porque era um adulto que estava falando. A gente respeitava os mais velhos. Hoje em dia não, né? Quer dizer, eu não vejo ninguém me desrespeitar, graças a Deus, mas no geral assim, não tem mais isso de respeitar os mais velhos, nem dá. Você pode estar se expondo ao perigo se você respeitar os mais velhos, não é? Comecem ao momento mais delicado do diário de vocês. Esse é o momento da confrontação, da jornada de autoconhecimento. Até aqui, nós fomos nas origens ou nas possíveis origens de nossos traumas, de nossos dilemas, histórias inacabadas, né? Agora nós vamos de fato resolvê-los. Porque se você fez a regressão consciente e você ainda não sente que você se desapegou daquilo, vai precisar haver uma confrontação, olhos nos olhos com a questão. Você vai escrever tudo aquilo que você não conta para ninguém. Tudo aquilo que você tem vontade de falar e não fala. Que entala aqui e você engole. Você vai reprimindo. Você não demonstra a sua fragilidade. Você não demonstra a sua fraqueza. Você não fala o que você tem vontade quando você quer. Você não tem voz. Você não tem vontade própria. Você tem usado uma máscara social. Você vai tirar a máscara para fazer essas anotações no seu diário. Você vai falar tudo que está entalado há anos na tua garganta, no teu peito, na tua memória.
você precisa pôr para fora. Pôr de um modo consciente. Quando você pega o teu diário, você se senta, você se acomoda para começar a escrever, você está ativando a tua consciência. Entende? Porque o diário é tão importante. Tudo que você está depositando no diário não é qualquer coisa. Se você observar numa visão geral, a tua história é incrível, é rica de vivências, de conhecimentos, de experiências. O teu olhar sobre tudo, o modo como você interpretou tudo, é só teu. Se você compartilha, ninguém mais tem esse compartilhamento que você tem para oferecer, entende? Se você deixar dar vazão a tudo que está preso, pode vazar como um sintoma, pode se transformar em doença. Tudo que fica reprimido contamina esse monte de água que a gente tem no nosso organismo. Não é só sangue que circula no organismo. Tudo o que é ruim contamina a água. Eu vou usar uma metáfora como exemplo. Principalmente hoje em dia, eu tenho muita aversão de ingerir carne. Desculpa. Quando eu era criança, eu não comia carne, não conseguia comer carne. Eu era obrigada a comer, porque o modo de vida da época tinha aqueles cardápios que todo mundo parece que fazia seguir igual, né? Então tinha que comer carne. Eu era obrigada a comer. Mas depois que eu me casei, eu me dei conta que, eu sou livre, eu sou maior de idade, eu faço o que eu quero da minha vida, eu não vou comer mais carne. Eu voltei ao vegetarianismo. Só que nos últimos anos eu passei por umas situações que deixaram sequelas no meu organismo. Então, por recomendação médica, hoje eu tenho que ingerir carne, não que eu coma com frequência. Mas eu procuro ingerir o máximo de proteína possível. Porque meu corpo tem aversão à carne. Não é simplesmente uma opção minha. Meu corpo reage. E quando eu resolvi procurar a resposta disso, tem muita relação com o modo em que o gado é criado, toda a substância química que é inserida neles e todos os sentimentos negativos, sensações, emoções, tudo negativo, que eles liberam no organismo, porque diferente de nós, os animais podem prever que o perigo está próximo, que eles serão mortos. Isso contamina a carne, torna a carne algo tóxico.
Tanto é que eu fiz uma experiência. Eu fiquei 3 meses comendo carne. E depois eu passei 3 meses sem carne. Eu comecei a observar, sabe o que? O meu humor. É impressionante como no período que eu comia carne eu era uma pessoa irritadiça. A ansiedade duplicou. Eu ficava nervosa do nada. Vivia com mal-estar no intestino. É uma questão só minha? Pode ser que sim, mas aqui eu estou dando um exemplo. Se os animais, com as emoções, os sentimentos deles, as sensações, eles acabam contaminando a carne, o organismo. Eles liberam tudo isso no organismo e do modo intenso. Quem dirá nós? Com tantas e tantas emoções, sentimentos, com tanta intensidade, o que a gente libera no nosso próprio organismo? E libera e fica reprimido. E se ficar reprimido, aquilo vai procurar um jeito de sair, sabe por quê? Porque aquilo fica se mexendo lá dentro. É por isso que você sente dor, é por isso que você sente desconforto. É por isso que você percebe que algo não está bem dentro de você, porque aquilo fica ali dentro. Aquilo quer se manifestar. Aquilo não te deixa em paz. Não deixa sair como sintoma. Começa a escrever. Anota as suas frustrações, os sonhos que você não realizou, tudo que você gostaria de ter dito e não disse. Para quem? Do que você se arrepende? De quem você tem raiva? De quem você tem ódio? De quem você tem mágoa? Escreve. Traz para fora. Se você não confia em ninguém para compartilhar isso, diga para você mesmo. Escreva. Escreva um trecho, releia, reflita, pensa. Não se sinta fraco, fraca em fazer isso. É preciso coragem e muita força para fazer. Está na hora de desconstruir certos conceitos. Um deles é acreditar que quando se alcança a maturidade, começa a contagem regressiva e acabou. Não tem mais um longo caminho pela frente. Não tem mais um leque de oportunidades. Tem sim. Enquanto você estiver vivo, você pode tudo que você quiser. Você não tem que sentar numa cadeira de balanço, numa varanda, esperar o tempo passar para o teu fim chegar. Não. Você vai conseguir alterar o seu estado de espírito, trazer a sua jovialidade de volta, pondo para fora tudo isso aí. Tira o que é velho, tira o que não serve mais, para que entre o novo.
se limpe, se purifique. Só você tem o poder de fazer isso. Só você tem acesso aí dentro. Faça isso por você. Chora, deu vontade de chorar, chora. Chora o máximo que puder. Mas não guarda, não guarda. Nós vamos conversar mais sobre isso, tá bom? Experimenta. A partir de agora, você não vai mais escrever de tal idade para tal idade. Você vai começar a escrever o que você está sentindo agora. Confie em você. Seja seu próprio confidente, sua própria confidente. Começa a pôr para fora. Para você ter saúde. Para você prolongar os seus anos. Tá bem? Força. E se alguém precisar conversar, almanuashimada@gmail.com. Vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo. Eu serei todo ouvidos, eu não me importo. Eu tô muito acostumada há anos a ouvir pessoas desabafando, mesmo por e-mail, principalmente por e-mail. Por que chamada por e-mail? Porque elas estão escrevendo. É quando escreve é que a gente libera, entende? Então, quando você tiver vontade de conversar, manda um e-mail. Não vou te julgar, tá? Eu vou te ouvir, eu vou te compreender, porque eu estudei uma vida para isso, para compreender a mim e aos outros. E fica firme. Começa essa limpeza interna, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijos na alma.